Oi, gente, tudo bem? Desculpem o sumiço. Feliz 2020. Esse daqui é o primeiro vídeo do ano e eu vou falar de um tema que me deixou bem pistola, não é assim que eles falam? Então, fiquem aí comigo que vocês vão ver o que deixa a Lulinha muito nervosa. Tá, mesmo assim a Lulinha não fica tão nervosa, porque a Lulinha é uma pessoa bem humorada e calma, mas fiquem aí que vocês vão ver. Então, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. É um youtuber brasileiro de 41 anos, descendente de japoneses, que mora no Japão e se chama Ricardo Ohara. Ele diz num vídeo que já tentou de tudo na vida, vou citar o que ele falou. Trabalhar no Brasil, ir em fábrica no Japão, comprar um caminhão, montar uma loja, ser youtuber, xingar pessoas famosas, transmitir jogos, casar e nada deu certo. Bom, o que mais me chamou a atenção nessa fala foi aquele negócio de xingar pessoas famosas. Como assim? Isso é um trabalho? É uma ocupação? Tem que dar certo? Para mim, isso já denotou uma certa falta de caráter, digamos assim. Então, na realidade, eu sei muito pouco sobre o Ricardo. E eu estou me baseando numa matéria da Carta Capital chamada Sem Querer, youtuber nipo brasileiro vira ídolo dos misóginos na web. A matéria da Carta Capital diz que o Ricardo trabalha numa loja de conveniência e sonha em cursar medicina. Ele tem um canal no YouTube desde 2011 e até novembro ele tinha uns 30 mil inscritos. Agora, pelo que eu vi, ele tem mais de 400 mil. Pelo que eu vi, ele viralizou mesmo quando imitou o Coringa dançando. Como vocês sabem, os misóginos, os incels, né, criaram toda uma ligação imaginária com o Joker, com o Coringa, como se ele os representasse. Só que, na verdade, eles são tão fracassados que eles são fracassados demais até para serem representados por um vilão dos quadrinhos e do cinema, né? Então, tem um vídeo que eu fiz falando sobre como Coringa não é sobre eles, né? Não é sobre os incels. Eu vou deixar o link se eu encontrar por aí. Bom, o autor da matéria da Carta Capital se chama Victor Calcagno, e ele diz que boa parte do público do Ricardo vem da sua simplicidade e do humor involuntário que ele gera, né? Mas parece que a verdade é que boa parte do público vem dos comentários nos vídeos e de outros vídeos feitos sobre o Ricardo contando sua triste história. E que triste história é essa? Olha só, segundo essa narrativa, essa triste história, né? O youtuber era casado quando foi sozinho para o Japão em 2008 para trabalhar como um condenado para pagar o curso de medicina da esposa, Laura. Não sei se esse é o nome verdadeiro dela, não sei se é o nome que deram para ela, não sei porque eu não vi esses vídeos. Bom, assim que ela se formou em medicina, que ele estava custeando, ela pediu o divórcio. Mas como é uma interesseira nojenta, hein? Essas mulheres, que raiva que dá, né? Eu não consigo falar isso daqui sem rir. Só que isso tudo é mentira. É tudo invenção da internet. Para começar, a Laura, a ex-mulher, nunca cursou medicina. Então, bom, acabou, né? Acabou a narrativa. Né? Afinal, a narrativa é que ele pagou todo o curso dela e ela nunca cursou medicina, que é logo o curso mais caro. Então, acabou a mentira, né? Na verdade, parece que ela foi sozinha para o Japão, trabalhou como operária de fábrica durante 10 anos, juntou uma boa grana e voltou para o Brasil em 2007. Isso tudo segundo o advogado dela. E o Ricardo estava casado com ela quando se mudou para o Japão sozinho, em 2008. Então, pelo jeito, um ano depois, né, que ela voltou do Japão. E ele foi para o Japão para recuperar dinheiro que ele investiu mal no Brasil. E eu não sei quando que eles se divorciaram, mas o advogado dela diz que a iniciativa não partiu dela. E ela tem uma nova família desde 2014, ou seja, quase 6 anos, né? Ou seja, faz tempo. Tempo suficiente para o Ricardo esquecer ela, né? E tocar a sua vida, não? Eu não sei exatamente o que o Ricardo falou sobre ela nos vídeos, mas as teorias conspiratórias que apareceram foram crescendo e ele não as desmentiu. Até porque o canal dele cresceu justamente por causa dessas narrativas, né? E pode ter começado a render algum dinheiro para ele por causa disso. Nada de errado em ganhar dinheiro no YouTube. Eu até conheço gente que consegue, né? Mas não é bacana se for xingando a ex.
Através de um advogado, a Laura abriu um processo contra o Facebook pedindo para que os comentários ofensivos contra ela fossem excluídos e pediu os nomes dos autores das ameaças. Pois é, né? Porque ela passou a receber um monte de ameaças de morte. E imagino que de estupro também, porque as ameaças contra mulheres nunca são só de morte. Eles fizeram doxing com ela. Doxing, sabe o que é, né? Que é quando vocês descobrem todos os dados pessoais da pessoa, né? Endereço residencial, telefone, celular, CPF, RG, conta no banco e o nome de todos os vizinhos, nome de todos os parentes e tal. Então, eles fizeram doxing, descobriram os dados privados, individuais da Laura e compartilharam nas redes. É um convite para todo tipo de bullying, de ameaças, né? E até de alguém, de repente, chegar às vias de fato e matar alguém. É terrível. Um inquérito policial foi instaurado para tentar descobrir quem está por trás disso, quem está por trás dessas ameaças, do doxing. E o Ricardo, né, como para mim não é nada de surpreendente, é um desses investigados. Não quer dizer que ele é culpado, mas ele certamente tem que ser investigado, não? Ele disse vagamente num dos vídeos que não tinha raiva da ex-esposa e não odiava mulheres. Mas a perseguição à Laura continua, mesmo depois do Ricardo ter feito um vídeo falando que não tinha áudio dela, né? Agora, a nova narrativa desses misóginos é que Laura quer ferrar com o Ricardo de novo, né? E o advogado dela desmente, diz que ela não quer reparação financeira e que ela só quer viver tranquilamente, que é o que todo mundo quer, né? Depois de eu ler a matéria, eu vi um vídeo do Ricardo. E em seguida eu vi um youtuber com mais de 1,5 milhão de seguidores contar essa história de superação do Ricardo. E esse youtuber, que eu não vou falar o nome nem nada, até porque eu também nunca tinha ouvido falar dele, né? Ele narra todas aquelas mentiras de que Ricardo custeou o curso de medicina da esposa e que ela pediu divórcio assim que acabou. E aí ele insere trechos de série chamando a mulher de vadia e vagabunda. Ele faz todo um julgamento misógino nesse vídeo, né? E termina dizendo: tem uma outra história aí de que a galera foi dar um hate pra cima da esposa dele e a esposa dele ficou meio pistola com ele. Mas isso não vem ao caso. Ele mesmo disse que não quer treta com a esposa dele. Não deseja o mal pra esposa, pra ex-esposa dele. E pra galera não ir lá ratear ela. Eles falam ratear, eu chamaria de hatear, mas enfim. Pois é, né? Não vem ao caso que a ex-esposa esteja sendo ameaçada de morte por causa de mentiras que os machistas dos chans inventam. Não vem ao caso, né? Então, o youtuber com 1,5 milhão de seguidores faz um vídeo pra falar do cara, chamar a ex de vadia e diz que não vem ao caso esse hate pra cima dela. Eu acho que isso daí é um ótimo exemplo de como um youtuber que faz vídeos que, pelo que eu entendi, não são necessariamente misóginos, se joga com tudo na misoginia, que parece ser tão envolvente, tão convidativa. Deve dar muitos likes, não sei. Tudo isso me deixa realmente indignada, porque é exatamente a narrativa dos misóginos. Essa narrativa de que as mulheres só querem sugar o dinheiro dos homens, que elas são todas vadias. Eu não sei se eu já contei aqui no meu blog, eu já contei algumas vezes, e nas palestras que eu dou também, né? Mas é uma anedota real que aconteceu no meu blog. Eu não sei faz quanto tempo, deve ter sido em 2012, por aí. Então, deixa eu contar aqui, né? Um masculino qualquer, né? Um leitor ia lá no blog comentar, na caixa de comentários. A gente nunca sabe por que um misógino vai a um blog feminista comentar, né? Mas eles gostam de fazer isso porque eles não têm uma vida. Mas enfim, aí o cara ia e tentava convencer a gente, né, feministas e leitores feministas do blog, de como as mulheres são todas hipergâmicas, porque eles não chamam de interesseiras, eles chamam de hipergâmicas, né? É um termo que, se você ouvir um cara falando hipergamia, fuja, né? Porque você já vai saber que é um cara que não bate bem da cabeça. Bom, e aí o cara veio querer nos convencer de que as mulheres são todas hipergâmicas, né? Só ligam pro dinheiro, só querem pegar o seu dinheiro. E o exemplo que ele deu de como as mulheres são interesseiras foi o da Gisele Bündchen.
e do Tom Brady, né? Então, segundo o cara, a Gisele Bündchen só se casou com o Tom Brady por causa do dinheiro dele. Aí você tenta falar assim com o cara, mas sabe, parece que a Gisele tem mais dinheiro do que ele, né? Os dois são bilionários, mas parece que ela tem mais ainda do que ele. Então, não deve ser bem pelo dinheiro que ela se casou com ele. E aí ele pensou, né? E para não se dar por vencido, aí ele falou, então tudo bem, se não foi pelo dinheiro, foi pelo green card. Né? Então a Gisele se casou com o Tom Brady para poder morar nos Estados Unidos, sendo que ela já vivia nos Estados Unidos fazia séculos, né? Mas enfim, esses são os masculos com a inteligência um pouco limitada deles. Então, o meu blog está fazendo 12 anos, né? A semana que vem faz 12 anos de blog. E nesses anos todos, eu realmente já vi de tudo. Infelizmente, eu aprendi muito sobre como pensam esses misóginos, né? Os masculos, que foi um termo que eu dei, que é simplesmente uma abreviação de masculinistas. Os MGTOWs, os incels, que não era um termo que era usado, né, quando eu comecei o blog. Os shunners, né? Eu ainda sou bem ameaçado por eles. Praticamente todo dia, né? Eles realmente odeiam mulheres. Não é piada, não é o que eles falam pelo luz, né? Pelas risadas. É misoginia mesmo. E uma dessas enormes frustrações deles, além de não ter emprego, além de não estudar, além de que o mundo não é fácil para eles, porque não é fácil para ninguém, mas uma das grandes frustrações é que a maior parte deles é hétero. Então, olha só que dificuldade. Eles odeiam mulheres, dizem que todas são interesseiras, que nenhuma mulher presta, que mulheres são burras e fúteis e não têm coração, que são diabólicas, odeiam homens, só querem o dinheiro dos homens, que até as mães deles são vadias, eles dizem isso, né? Enfim, eles acreditam em tudo isso. E ao mesmo tempo, eles são héteros, eles desejam as mulheres sexualmente. Felizmente, ao contrário do que eles pensam, a maior parte das mulheres é inteligente e rejeita esses fracassados, né? Esses losers. E né, não querem nada com eles. Aí eles inventam outras teorias da conspiração para explicar por que as mulheres não querem nada com eles, porque as mulheres só gostam de cafajestes e não gostam de caras bonzinhos como eles. Caras super bonzinhos que chamam todas as mulheres de vadias. E só para dar um exemplo de como esses caras habitam um universo alternativo, em que na cabeça deles os homens fazem tudo, os homens inventaram tudo, os homens que correm, fazem o mundo correr, né? E as mulheres só exploram os homens, e que a gente vive num matriarcado em que as mulheres têm mais direitos que os homens, no mundo em que a verdadeira vítima do mundo é o homem branco e hétero. Olha só, bom, então vou dar um exemplo aqui, né? Nessa mesma semana, sem ter que fazer qualquer tipo de pesquisa, teve 3 matérias que eu li e tuitei. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo embaixo, né? O link para os vídeos misóginos eu não vou incluir, desculpem, porque eu não ajudo a divulgar ódio. O YouTube já faz isso por mim, né? Bastante bem, com aquele negócio de algoritmo e tal, né? Então, uma das matérias é sobre o relatório deste ano da Oxfam, que diz que se o trabalho doméstico fosse remunerado, ele renderia mais de 10 trilhões de dólares por ano. E quem faz o trabalho doméstico? São justamente as meninas e mulheres, e mais ainda, que vivem em situação de pobreza, né? Que estão lá na base da pirâmide econômica, que fazem gratuitamente as funções de lavar, cozinhar, limpar, cuidar das crianças, cuidar dos homens, né? Porque não tem que cuidar só dos filhos, tem que cuidar do marido também, alimentar tudo, né? Imagina um mundo sem isso, né? Imagina um mundo sem um lar que fosse cuidado, né? Quem ia lavar as roupas e tudo mais. Imagina se as mulheres recebessem dinheiro por esse trabalho, né? Não seria um jeito da gente cortar um pouco a desigualdade que existe, né? Que a maior desigualdade, quem ganha menos no mundo são as mulheres mesmo. Então, vale a pena pensar também quem decidiu que esse trabalho não seria pago e nem valorizado. Outra matéria que eu li, essa tem a ver com o país onde o Ricardo vive. No Japão, fora de casa, as mulheres trabalham tanto quanto os homens, mas elas ganham salários menores. E esses salários são divulgados abertamente, eles nem escondem. Nas fábricas, por exemplo, as mulheres recebem por hora entre 900 e 1.300 ienes.
o que equivale a entre R$ 34 e R$ 49. Os homens recebem a partir de 1.300 ou R$ 49. Ou seja, o que é para a mulher é o limite, é o salário de partida dos homens. O Japão é o terceiro país com a maior desigualdade salarial entre homens e mulheres. Só perde para Estônia e Coreia do Sul. Eu recomendo essa matéria também porque é terrível, né? Mostra que não é uma vida muito boa, principalmente para as mulheres, né? Que além de fazer todo o trabalho fora de casa, ainda tem que trabalhar em casa. Então, citaram o caso de uma das mulheres, uma das brasileiras que foi trabalhar no Japão, e ela trabalha 12 horas por dia no chão da fábrica, de pé, e tem um intervalo de 40 minutos e 2 intervalos de 10 minutos. Ou seja, ela mal vê o filho e quando chega em casa também tem que cuidar do filho, da lição do filho, né, da comida e tudo mais. Bom, outra matéria é que as brasileiras pagam mais imposto de renda do que os brasileiros. Os homens possuem maiores rendimentos isentos e por isso pagam menos imposto que as mulheres no Brasil. Ou seja, as mulheres, além de trabalhar mais do que os homens, pois trabalham fora de casa e fazem o serviço doméstico, e ganhar menos, ainda pagam mais impostos. Bacana, né? E a gente ainda tem que ouvir o velho feminismo pra quê? Vocês já conquistaram tudo que queriam? Mas no mundo dos masculos, são os homens que são explorados, tadinhos. Aí eu quero contar uma novidade para eles. No capitalismo, todos nós somos explorados. Vocês também, masculos. Só que as mulheres são mais. E vocês não estão nem um pouco interessados em combater isso, né? Em derrubar o capitalismo. Vocês só querem restaurar os bons e velhos tempos em que os homens dominavam o mundo sem qualquer tipo de questionamento, sem feminismo, né? Sem ninguém para atrapalhar. Tanto que sempre que eu ouço algum homem dizendo antigamente que era bom, eu pergunto na cara, bom pra quem, cara pálida? Porque para as mulheres aqui não era. E ainda não é. Então, gente, é isso que me deixou pistola, né? Esse caso. Comentem, né? Digam o que vocês acham, né? Se vocês concordam, se vocês já tiveram a infelicidade de passarem por algum masculino na vida real, né? Sei lá, falem aí. E eu volto semana que vem, prometo que eu volto semana que vem com outro vídeo. Eu ainda tenho que falar sobre o Oscar, né? Os indicados ao Oscar, o bolão do Oscar e tudo mais. Tchau, gente, até a próxima.